a inclusão e a diversidade é uma forma de crescimento para todos. 3h16. Mudando de assunto, o Brasil entrou no top 5 de países que mais denunciaram abuso infantil na internet no ano passado. Policiais e promotores de diferentes regiões aqui do nosso país estão se infiltrando em comunidades online para combater crimes brutais contra menores de idade. Entre as violações mais comuns estão a chantagem com fotos íntimas, indução à automutilação, estupro virtual e até mesmo incitação ao suicídio. Mas como pais ou responsáveis podem ajudar e também garantir segurança digital dos filhos? É um assunto importante que a gente conversa com a Cristiane Conte. Ela é advogada, mestre em Direito e também doutora em Educação. Primeiramente, muito boa tarde para você, Cristiane. Obrigada pela sua participação aqui no Estúdio CBN. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Cristiane, então, para a gente poder começar, o diálogo, né? Esse diálogo dentro de casa, entre pais, enfim, responsáveis com crianças, com adolescentes principalmente, é importante, né? Realmente é fundamental para poder entender, para poder também garantir essa segurança digital dos filhos, das crianças, ter esse acesso, né? Tá ali sempre atento ao celular, ao computador. Sem dúvida, é fundamental trabalhar nesse aspecto preventivo em relação aos filhos, estabelecendo um diálogo, né? Estabelecendo com a criança, com o adolescente, uma relação de confiança. É muito importante que eles tenham confiança nos pais, nos responsáveis, ao invés, né, de acabar estabelecendo uma suposta relação de confiança com terceiros que, na realidade, tentam aí estabelecer esse contato com o objetivo de praticar crimes, né? Então, esse diálogo, ele vem tanto no sentido de conversar com a criança e o adolescente sobre conteúdos que são adequados ou que não são adequados, interagir, né, a não interação com pessoas desconhecidas, não adicionar pessoas desconhecidas nas redes, um diálogo sobre a importância da proteção de dados, uso de recursos, filtros de privacidade, outros recursos tecnológicos, antivírus, mas também conversar sobre fiscalização, limites de uso, a necessidade, né, dos pais muitas vezes também estabelecerem esses limites de acesso, limites de conteúdo, tempo de uso de tela, monitoração das redes, jogos e etc. Então, eu acho que é importante estabelecer um diálogo sobre todos esses aspectos para que a criança e o adolescente entendam ali a necessidade, né, dessa postura dos pais para a garantia da segurança deles no ambiente digital. É sempre, então, aquela questão da idade também é importante, né? A gente tem aquela questão dos limites da idade para o uso de telas, crianças que acabam começando muito cedo também nas redes sociais, enfim, a ter a participar desse mundo virtual, também é importante os pais se atentarem a essas recomendações médicas, por exemplo, do uso de dispositivos por crianças e por adolescentes. Sim, é importante seguir essas recomendações, não só pela questão da saúde mental, né, de crianças e adolescentes. Essa limitação de uso tem uma relação também direta com as fases de desenvolvimento da criança, do adolescente, e também os impactos do uso excessivo das telas em relação à saúde mental. Lembrando que crianças e adolescentes são tidos, inclusive pela própria legislação, como pessoas em desenvolvimento e, portanto, não são considerados pessoas capazes de avaliar situações de risco sem a devida orientação. Então, é importante, sim, estabelecer limites ali em relação ao uso de telas e, às vezes, os próprios pais acabam divulgando ali um excesso de informações dos filhos, enfim, nas redes. Então isso também é importante, os pais também, além de estabelecer esse diálogo, além de estabelecer limites de uso, fiscalização, eles também precisam dar o exemplo, né, enfim, crianças e adolescentes também seguem, né, observam bastante o comportamento dos adultos, então é importante que eles também deem um exemplo e não publiquem informações em excesso, nem pessoais e nem dos filhos, enfim, né, nas redes. Uhum. E Cristiane, a partir do momento, né, em que os pais
em algum momento perceberem algum tipo de crime virtual, quem eles devem procurar, qual que deve ser, qual que é o ponto, né, que eles devem fazer, o que eles devem atender ali, tanto a criança como também buscar isso juridicamente? Bom, existem vários caminhos, né? O principal deles é, de fato, verificada uma situação de crime, né? A criança ou adolescente sendo vítima de um crime na internet, procurar uma delegacia de polícia, fazer o registro da ocorrência. É possível também que essa comunicação não ocorra via os pais, né? Isso pode acontecer também por meio da escola, né? Existe ali uma rede de apoio também, o Conselho Tutelar, Ministério Público. Então, identificando uma situação de violência, é importante comunicar isso às autoridades para que sejam tomadas ali as medidas necessárias para a investigação, eventual identificação do criminoso e assim por diante. E esses tipos de criminosos, é muito recorrente isso, né, na sua área, né? Você como especialista aí nessa área, é recorrente? São pessoas os que ficam do outro lado da tela, é realmente um mesmo perfil ou isso é muito divergente? Olha, é muito divergente, assim, não necessariamente é o mesmo perfil. Por exemplo, quando a gente fala de pornografia infanto-juvenil, não necessariamente quem está ali por trás desse tipo de comportamento é uma pessoa portadora de pedofilia, né? Enfim, que sente ali algum tipo de atração por criança e adolescente. Eu sempre costumo dizer que a pornografia infanto-juvenil e a pornografia de maneira geral é um mercado muito rentável. Então, a gente tem perfis de criminosos envolvidos com essas questões muito diferentes. Além disso, a gente tem uma diversidade bastante considerável de situações criminosas que podem acontecer nesse contexto digital contra crianças e adolescentes, como foi mencionado aqui. Então, sextorção, os deep nudes com o uso agora da inteligência artificial também, né, que geram ali pornografia infanto-juvenil, compartilhamento não consentido, induzimento e instigação à automutilação e suicídios, próprio cyberbullying, né, que foi inclusive recentemente tipificado no Código Penal. Então, há uma gama, né, uma variedade muito grande de crimes nesse contexto, e isso faz também com que nós tenhamos perfis diferentes de agentes criminosos. Tá certo, Cristiane. Obrigada, viu, pelas suas informações aqui no Estúdio CBN. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Até uma próxima. Cristiane Pegorari Conte, advogada e mestra em Direito e também doutora em Educação. 3h23.